Galerinha, tudo bem? Na questão de história, na disciplina, nós vamos estar aqui no capítulo 4, não é isso? E aí o capítulo 3 falou sobre a formação das monarquias nacionais. Vocês viram ali, por exemplo, a importância do crescimento do comércio, como esse crescimento ele fez também aumentar o tamanho das cidades. O poder econômico dos comerciantes também cresceu bastante. As pessoas que estavam mais à frente disso se tornaram conhecidos como os burgueses, ou seja, comerciantes que viviam naquelas vilas muradas, fortificadas, e elas passaram a ter um poder econômico muito grande. Esse poder econômico ajudou, por exemplo, a fortalecer o poder do rei, já que os burgueses tinham interesse em ver o rei fortalecido para serem beneficiados, né, com algumas leis, com algumas medidas aí que o rei poderia fazer em favor deles. E o rei também queria ter o poder econômico ali, do patrocínio, digamos assim, né, desse incentivo em dinheiro que estava recebendo da burguesia, para aumentar seu exército, aumentar todo o seu poder militar. E aí vocês vão perceber que esse crescimento das cidades ele vai ter uma consequência, que é a volta do crescimento, por exemplo, de universidades, o aumento da leitura de livros e outras teorias, o conceito de Estado Nacional agora. Antes estava muito difícil de você enxergar um Estado como nós vemos hoje um país. Mas aí, a partir do fortalecimento do rei, nós vamos ver o Estado de Portugal, da Espanha, que vão ser os primeiros a se unificar. Por isso que vai ser também, depois que nós vamos ver à frente, eles vão ser os primeiros a saírem na expansão marítima, né, nas grandes navegações. Aí também tem a França, a Inglaterra, nesse processo. E isso é importante para a gente mencionar como a Europa ela muda num determinado momento da história e ela deixa de ser um continente voltado para a produção rural, local, e passa a voltar para o comércio intercontinental com outros continentes. No caso agora vai ser a Ásia. Então esse comércio que nós vimos falar ali da expansão no finalzinho do capítulo 3, ele vai ter muita influência, principalmente nas cidades italianas, chamando a atenção aí para a cidade de Florença, que vai ser uma cidade que tem um desenvolvimento tão grande economicamente que vai ter uma produção cultural e artística enorme. Então, o exemplo aí vai ser os artistas do Renascimento. Então é importante vocês terem noção disso daí para não se perderem. E nesse capítulo 4, falando em Renascimento, nós vamos ter aqui, logo no início do capítulo, vocês dão uma olhadinha, vai ter aqui uma referência às tartarugas ninjas, e aqui, ó, alguns artistas do Renascimento e suas obras. Por exemplo, quem criou o quadrinho, quem criou o desenho das tartarugas ninjas, fez em homenagem aos próprios personagens, né? Dando nomes àqueles que foram lá do período do Renascimento. Então, Rafael, Donatello, Leonardo, Michelangelo, todos foram artistas muito influentes. Detalhe aí para Leonardo da Vinci, que foi um dos mais importantes, não só artista, mas também inventor, cientista. Ele foi assim um dos maiores da sua época e tinha um domínio de várias áreas do conhecimento. E aí eu vou pedir vocês para lerem tanto a página 60 como 61, falando sobre o contexto da Europa, como a Europa tem mudado, que eu já acabei de falar aqui para vocês. Aí vai falar também aqui sobre a tecnologia que aumenta nessas cidades, a tecnologia ela vai crescer bastante também. É importante a gente ter noção disso daí, o conhecimento tanto para navegação como também na medicina, ele vai expandir. E aí nós vamos ter um conceito nas universidades, que elas começam também a ganhar cada vez maior quantidade na Europa, ela aumenta aí numa quantidade de 20, no ano de 1400 tinham 28 universidades, aí no ano de 1500 nós vamos ter 63 universidades, ou seja, aumentou em 100 anos assim, coisa que é mais do dobro, né, de universidades. E aí isso daí é uma questão também muito importante para a gente perceber que o pensamento humanista e renascimento vai surgir muito nesses contextos, dentro desses locais. E então nós vamos ver que aos poucos o que existia na Idade Média era chamado de teocentrismo, ou seja, Deus e a religião estavam no centro de tudo. Agora com o aumento do comércio, das cidades, do conhecimento, as pessoas elas vão considerar agora o antropocentrismo, o homem no centro das coisas, tentar entender o homem, como o homem funciona, como o homem vive em sociedade, quais as características que podem fazer com que a sociedade se desenvolva mais. Então tudo está voltado agora para a questão do homem, o antropocentrismo, tudo bem? Antro significa homem e o centrismo, né, seria o centro, então o homem no centro das atenções. Vocês vão ler isso daí na página 61, 62.
E aí vocês vão perceber que tem também o humanismo na política. Ou seja, as pessoas que passam a considerar agora como uma importância fundamental, que é estudar o ser humano e tudo que envolve o ser humano, como ele sendo a principal obra da criação de Deus, e não mais voltando para a religião, para o Criador, aí nós vamos perceber que a política também muda. Aí o exemplo que coloca aqui de Maquiavel, que vocês viram no capítulo 3, e Maquiavel é uma pessoa que ela cria todo um conceito de como se deve governar. E esse governo, ele é para os homens, ou seja, ele tenta falar como um rei deveria governar, que seria o príncipe, e como esse príncipe deveria controlar seus súditos. E ele não coloca Deus no processo, ele vai dizer como se deve fazer isso racionalmente. Ou seja, até no processo da política, da filosofia, da ciência, o ser humano ele passa a ocupar todos os espaços. Então vale a pena vocês olharem isso, tudo bem? E aí, a partir do humanismo, tendo essa compreensão de como o ser humano muda seu eixo de pensar, aí nós vamos também ver a questão do Renascimento. Os artistas do Renascimento, as principais técnicas do Renascimento. Detalhe que já essa palavra, ela significa aí uma tentativa de recuperar aquilo que existia na Grécia e em Roma antiga e pular o estágio que seria ali do feudalismo, da Idade das Trevas, que eles poderiam considerar. Então eles tentariam fazer uma renascença dessa cultura, dessa arte, dessa forma de pensar. Por isso que muitos vão buscar retratar autores, né? Ou então artistas, mitologias da Grécia e de Roma para tentarem colocar em suas obras de arte. Mas vale pensar aqui também, ó, que as obras elas mudam também a técnica. Ó. Uma arte medieval aqui mostrando a Santa Ceia. E aqui é uma arte de Leonardo da Vinci no Renascimento, mostrando como é que seria aí, por exemplo, uma pintura, né, naquela época, que já vai levar a geometria, a matemática, tem noção de profundidade, é muito mais realista, por isso que eles valorizavam muito mais o ser humano. Então a técnica ela passa a aumentar numa qualidade muito grande. Então a pintura renascentista, não só nas estátuas, como nas pinturas, nas arquiteturas, elas passam a ter agora inseridos conceitos de matemática, de geometria, isso é muito importante. Então eu vou querer que vocês deem uma lida nisso daí, nesse material. Qualquer dúvida, entre em contato comigo e vocês vão responder as atividades aí até as atividades que apareceram no capítulo 4, até a página 69, 70 e 71, tudo bem? Quando chegar na Reforma Protestante e a Igreja Católica, vocês não precisam mais fazer, tudo bem? Qualquer coisa, só entrar em contato comigo, galerinha. Valeu, viu? Um grande abraço e até mais.